A gente sabe o motivo do Titanic ter afundado, né? Ele bateu no iceberg. Mas, por um acaso, você já ouviu falar na história falando que, por causa do erro de um homem, tudo foi literalmente por água abaixo? E você já parou para pensar por qual motivo o navio nunca foi resgatado das profundezas do oceano? Eu sou Benjamin e eu vou contar para vocês a história do homem que poderia ter salvado o Titanic e por que até hoje o navio não foi resgatado do fundo do mar. Em 1907, a companhia de navios White Star Line resolveu construir 3 navios para concorrer com os navios da empresa rival, a Cunard Line. A empresa faria embarcações imensas, muito luxuosas e seguras. Os nomes foram escolhidos: Olympic, Titanic e Britannic. Os projetos foram aprovados em 1908 e incluíam os melhores materiais para a construção das embarcações. De todos os 3, o RMS Titanic foi, desde o começo, um projeto monumental e que chocou o mundo quando foi anunciado. Ao todo, seriam 269 metros de comprimento, 53 de altura, dando um total de 46 mil toneladas. Um colosso. O navio tinha centenas de quartos comuns, 28 suítes de luxo, 4 restaurantes, 2 livrarias e um centro cirúrgico, que estava preparado até para fazer cirurgias relativamente complexas, caso fosse necessário. Era algo fora de todos os padrões já vistos daquela época. O preço do navio, então, fez os queixos das pessoas caírem. Seriam investidos 7,5 milhões de dólares, valor que convertido para hoje com a inflação e outros dados equivaleria a mais ou menos 1,5 bilhões de reais. O navio demorou mais de 2 anos para ficar pronto, podendo então sair do estaleiro e fazer alguns testes. Finalmente, depois dos primeiros testes, a embarcação estava pronta para fazer a sua primeira viagem. Em boa parte do mundo só se falava dessa embarcação. No dia 10 de abril de 1912, o navio saiu da cidade de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Na noite do dia 14 de abril, enquanto estava navegando pelo Atlântico Norte, o navio estava passando por uma região sujeita à presença de icebergs. Mas existe um detalhe antes da partida do Titanic que pode ter influenciado no seu naufrágio. Nos últimos momentos antes do Titanic partir, o Conselho de Administração da White Star Line resolveu fazer algumas mudanças relacionadas ao comando do Titanic. O segundo oficial do Titanic seria David Blair. Ele, inclusive, esteve no navio durante suas viagens de teste para experimentar a navegabilidade do mesmo. A White Star Line, então, remanejou Henry Wilde, do navio Olympic, para o Titanic, afirmando que Wilde teria mais experiência como marinheiro, principalmente com navios de grande porte. A troca foi feita, mas um erro gravíssimo foi cometido por David Blair. Ele tinha ficado com as chaves do armário dos binóculos, um acessório que era fundamental para a navegação daquela época, e infelizmente esqueceu de entregar as chaves para Henry Wilde. Ninguém sentiu falta das chaves até a viagem começar. E depois de percorrer milhares de quilômetros, os tripulantes do navio começaram a receber informações de várias embarcações que havia muito gelo acumulado na rota do navio. O último aviso para o Titanic foi enviado mais ou menos às 21 horas e 40 minutos. Tendo visto um desses grandes pedaços de gelo, um navio chamado Mesaba tentou avisar o Titanic, mas o alerta, apesar de chegar ao navio, nunca foi entregue ao comandante. O Titanic tinha percorrido 3.600 quilômetros pelo mar e por volta das 11h30 da noite, muitos passageiros já estavam dormindo. Nesse momento, na ponte de comando do navio, estavam 2 oficiais, enquanto no leme estava o quartel-mestre Robert Hichens. Já no cesto de gávea, no mastro principal, estavam os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. O curioso é que, do dia 14 para o dia 15, a noite estava escura, o céu estava limpo, mas não havia lua para ajudar a visão dos tripulantes. Além disso, o mar estava calmo. Por volta das 23h40, Frederick Fleet e Reginald Lee, que estavam na gávea do mastro principal, avistaram um enorme iceberg que estava exatamente à frente do navio. O sino foi tocado para deixar toda a tripulação em alerta e informar que havia um enorme pedaço de gelo no caminho.
O capitão então ordenou que todas as máquinas parassem de funcionar e que a embarcação fosse virada para a esquerda. Porém, 37 segundos depois, o navio Titanic acabou se chocando com o iceberg. E aqui vai aquela dúvida cruel. Será que se os dois tripulantes que estavam na gávea do mastro principal, se eles estivessem usando binóculos, será que eles teriam avistado o iceberg a tempo de evitar a colisão? Foi por isso que muitas pessoas afirmaram que David Blair poderia ter evitado o acidente, mas acabou fracassando. 00:05, já do dia 15 de abril, o Titanic estava afundando e um pedido de socorro foi emitido. O navio começou a ser evacuado, mas havia um problema. Não havia o número suficiente de botes salva-vida para todos os passageiros e tripulantes. Na verdade, esse era um detalhe bem chocante e determinante da tragédia que viria a seguir. Os botes cobriam apenas 35% da capacidade total do Titanic. Então foi dada a prioridade às mulheres e crianças e só depois os homens puderam embarcar nas vagas restantes. Óbvio que isso fez com que muitos acabassem morrendo no naufrágio. Das mais de 2.200 pessoas a bordo, apenas 705 sobreviveram. Ao todo, estima-se que entre 1.490 e 1.635 pessoas teriam perdido as suas vidas no desastre. Mas afinal, será que podemos culpar David Blair por todas essas mortes? Depois de ser retirado do posto de segundo oficial do Titanic, Blair escreveu um cartão postal para sua irmã relatando sua frustração. Este é um navio magnífico. Sinto-me muito decepcionado por não fazer sua primeira viagem. Existem outras versões da história afirmando que Blair, na verdade, deixou os binóculos trancados em sua cabine e outra que diz que ele levou os binóculos que faziam parte do seu conjunto pessoal. Mas a verdade é que a ausência de binóculos começou a ser investigada se poderia ter sido uma das causas do naufrágio. Um inquérito foi feito pela Justiça Americana para poder entender os motivos que levaram ao acidente e se havia responsáveis pela tragédia. O resultado foi a confirmação de que o afundamento do Titanic foi um caso fortuito, ou seja, mesmo que os binóculos não estivessem acessíveis, ninguém era responsável pelo acidente e nem pelas mortes causadas. Ou seja, Blair era inocente. Toda a tragédia e a repercussão envolvida fizeram com que muitas pessoas se interessassem pela história do navio. E, além disso, planos começaram a ser feitos para poder resgatar o Titanic das águas geladas do Oceano Atlântico. Mas tem um detalhe nisso tudo. Apesar de muitos quererem resgatar o navio, ninguém sabia ao certo onde tinham ido parar os destroços do Titanic. Naquela época, nem se tinha noção de que o navio havia se partido antes de afundar, e nem que seus destroços estavam espalhados. Se sabia apenas a região onde teria acontecido a tragédia. E mesmo assim, não era uma informação muito segura. Inclusive, como o navio afundou em águas profundas, ninguém tinha condições de afirmar onde ele realmente estava. O navio ficou por décadas submerso, sem que ninguém tivesse encontrado seus destroços. A descoberta do que sobrou do RMS Titanic só veio ocorrer no dia 1º de setembro de 1985, em uma expedição comandada por um oceanógrafo chamado Robert Ballard. O que poucos sabiam é que, originalmente, a missão não tinha o objetivo de encontrar o navio, e sim localizar restos de submarinos nucleares americanos que haviam afundado durante a Guerra Fria. A descoberta do Titanic foi por acaso. O navio foi encontrado porque estava na rota de um desses submarinos afundados. Para você ter ideia, o Titanic está a uma profundidade de 3,8 quilômetros. Quando se noticiou a descoberta dos destroços do Titanic, todas as ideias de retirá-lo do fundo do mar voltaram à tona. Muitos aventureiros se colocaram à disposição e se ofereceram para participar do resgate. Planos diferentes foram feitos por vários grupos de entusiastas. Por outro lado, essa história acabou indo contra o desejo de muitos parentes das vítimas que morreram no desastre. Para eles, seria melhor que a memória de seus parentes ficasse nos livros de história. Acreditam que seria um desrespeito retirar o navio do fundo do mar como se fosse um troféu. Mas esse nem era o principal empecilho para a retirada do navio do fundo do mar. O obstáculo maior é a questão financeira.
poucas pessoas estão realmente dispostas a colocar dinheiro para resgatar o Titanic. Estima-se que dezenas ou mesmo centenas de milhões de dólares seriam necessários para realizar esta proeza. E saiba que a cada dia que passa, o resgate do navio vai ficando mais difícil. Isso porque recentemente foi descoberto que um tipo de bactéria começou a se instalar no casco do navio. Essa bactéria provoca o enferrujamento da estrutura metálica da embarcação e pode representar outros riscos ainda desconhecidos. A descoberta desses seres surpreendeu os cientistas. É preciso lembrar que o Titanic se encontra em um local muito profundo, onde a pressão é grande. Essa pressão inviabiliza a existência da maioria das espécies conhecidas pelo homem. Ao contrário de navios que afundam e se tornam abrigos de peixes, ou dos que começam a servir de base para a formação de corais, praticamente não há vida nos restos de um navios mais famosos de todos os tempos. De acordo com as estimativas dos cientistas, se as bactérias continuarem a fazer o seu serviço nesse mesmo ritmo acelerado, em mais ou menos 15 anos, o Titanic simplesmente desaparecerá. E nem mesmo seus restos servirão de prova da existência dessa que foi uma das mais magníficas embarcações feitas pelo homem. E voltando à história de Blair, o mais curioso é que as famosas chaves ainda existem. No ano de 2007, a filha de Blair doou as chaves para a Sailors Society, uma instituição de caridade cristã internacional que trabalha em portos de todo o mundo. Em seguida, as chaves foram vendidas por 90 mil libras esterlinas a um rico empresário chinês e estão atualmente em exposição na cidade de Nanjing, na China. Além das chaves, também foi leiloado um cartão postal que Blair escreveu a bordo do Titanic. Vale dizer que Blair morreu em 10 de janeiro de 1955, com 80 anos de idade. A história das chaves reviveu as causas do naufrágio do Titanic e ajudou a contar uma história fascinante. Apesar das investigações tirarem sua responsabilidade, é surpreendente pensar que Blair poderia ter causado o naufrágio do Titanic sem querer, simplesmente esquecendo de entregar uma chave. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima.